O tema da videoaula de hoje é a regra das fases. Mas para entender a regra das fases, primeiro eu tenho que apresentar para vocês alguns conceitos. Primeiro é o conceito de fase. Então uma fase vai ser uniforme do ponto de vista químico e físico. Você pode imaginar, por exemplo, um balão cheio de ar. Esse balão cheio de ar apresenta uma única fase, que é a fase gasosa. Outro conceito que nós temos que incluir aqui é o conceito de componentes. Então, esse balão cheio de ar, você tem uma única fase lá dentro, fase gasosa, e esse balão pode conter, por exemplo, 3 componentes: nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Digamos que o ar seja composto apenas desses componentes. Então a fase é, digamos assim, completamente homogênea do ponto de vista químico e físico ao nível microscópico. Então, por exemplo, se você tiver aqui água líquida, você tem apenas uma fase. Se você tiver aqui água líquida e água sólida, então você tem duas fases. Então, fases nós representamos aqui na equaçãozinha da regra das fases pela letra P e componentes pela letra C. Questão de número de componentes. Então, se você tiver água pura, você vai ter apenas um componente, que é a água. Então, só água é o suficiente para descrever a composição do sistema. Se você tiver, por exemplo, água e etanol no sistema, então você tem um sistema de 2 componentes. 2 componentes são necessários para descrever o sistema. Mas isso não é tão simples assim, pelo menos na minha opinião. Imagine a seguinte situação: você tem lá um equilíbrio entre o cloreto de amônio no sistema fechado. Esse cloreto de amônio pode entrar em equilíbrio com o amônia, o gás amônia, NH3 gasoso, e o cloreto de hidrogênio, HCl gasoso. Então imagine que você partiu de um sistema fechado em que você acrescentou cloreto de amônio, aí o sistema foi evacuado e o cloreto de amônio começou a se decompor em amônia e HCl, de tal forma que a composição da fase gasosa é descrita por um equilíbrio entre os componentes gasosos e o componente sólido. O componente sólido descreve completamente a fase gasosa. Então, para esse caso, você tem um componente é o suficiente para descrever o sistema. Mas se você adicionarmos HCl. Bom, nesse caso, a adição de HCl complica um pouquinho a situação, porque a fase gasosa aí não vai ser simplesmente descrita pelo equilíbrio de dissociação aí do NH4Cl. Então, na condição de você adicionar um outro gás, você vai ter 2 componentes. Então, o NH4Cl não vai ser o suficiente para explicar ou para descrever a fase gasosa. Vamos ver uma outra situação aqui. Você pode ter, por exemplo, CaCO3. CaCO3 sólido se decompõe em óxido de cálcio sólido mais CO2 gasoso. Nesse caso, você tem a fase sólida de carbonato de cálcio, você tem outra fase sólida que é o dióxido de cálcio, e você tem a fase gasosa. Então, nesse caso, P igual a 3. Se você misturar óxido de cálcio com CO2, a fase carbonato de cálcio fica descrita por esses 2 componentes. Então, nessa situação, nós temos, avançando um pouquinho aqui no nosso conhecimento sobre diagramas de fases, vamos pensar nas variáveis intensivas
que nós podemos usar para descrever o sistema. Então poderia ser, por exemplo, pressão, temperatura, composição. No caso, por exemplo, fração molar de um dado componente. A pressão, temperatura e composição são variáveis que não dependem da extensão, do tamanho do sistema, dependem do estado. Vamos pensar um pouquinho. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma única fase, por exemplo, se eu tivesse uma temperatura bem baixa, uma pressão não muito elevada e eu tivesse apenas água. Pensando numa substância pura, então eu poderia variar a pressão e temperatura sem que o número de fases presentes no sistema mudasse. Então, isso aqui é interessante. Eu poderia variar pressão, temperatura simultaneamente, sem que o número de fases mudasse, se eu tivesse uma única substância pura e uma única fase. Mas se eu tiver duas fases, aí eu já tenho que pensando assim, duas fases em equilíbrio, duas fases em equilíbrio. Então, digamos que o potencial químico da substância na fase A é igual ao potencial químico na fase B. Então, se você variar o potencial químico, você poderia dizer que a variação do potencial químico em A vai ser igual à variação do potencial químico em B, ou, em outras palavras, volume molar de A, variação da pressão, menos entropia molar de A, variação da temperatura, igual a volume molar de B, variação da pressão, menos entropia molar de B, variação da temperatura. Bom, nesse caso, se eu tiver uma situação em que eu tenho duas fases em equilíbrio, se eu mudar a temperatura arbitrariamente, o valor da pressão não pode ser mudado de maneira independente da temperatura. Então, duas fases em equilíbrio, se eu for manipular a temperatura de maneira arbitrária, a pressão vai ficar dependente da temperatura. Então eu vou ter só um grau de liberdade, ou eu vario a pressão ou a temperatura. A segunda variável independente, ou a segunda variável intensiva, fica determinada pela primeira. Então teria uma variância de 1 aí, desculpem. Se eu tivesse três fases em equilíbrio, eu teria um sistema que seria invariante. Vou tentar explicar isso aqui melhor com a equação que representa isso tudo, que é F igual C menos P mais 2. Então C é o número de componentes, P é o número de fases e F é a variância. A variância que é dada em graus de liberdade. Por exemplo, se você tiver uma situação que você tem um componente e uma fase, então você joga isso na equação, o F vai ser igual a 2. Então você tem um único componente, uma substância pura, uma fase, F igual a 2, quer dizer que a variância é 2, você tem 2 graus de liberdade. Você pode variar pressão e temperatura de maneira independente, sem que o número de fases mude. Então F, variância, te dá o número de variáveis intensivas que você pode manipular, sem que o número de fases mude. Então, se você tiver, por exemplo, nessa região aqui, poderia ser, por exemplo, a fase sólida para a água, se você pensar no diagrama de fase da água, você tem um componente, uma fase, então F igual a 2, quer dizer que você pode variar pressão e temperatura de maneira independente nessa região aqui, sem que o número de fases mude.
Se eu tiver, por exemplo, aqui, uma região, essa curva aqui representa uma curva de equilíbrio. Então, nesse caso, também tem um componente, só que agora, na curva de equilíbrio, eu tenho duas fases. Colocando na equação da regra das fases, f igual a 1. A variância vai ser 1. O sistema é univariante, ou, em outras palavras, se eu manipular a temperatura, a pressão fica determinada pela temperatura. Se eu tiver aqui um ponto triplo, o F vai ser zero. O sistema é invariante. Se eu mexer em qualquer uma das variáveis independentes, ou das variáveis intensivas, como temperatura e pressão, eu saio dessa região. Um sistema de 4 fases resultaria numa variância negativa. Então, o sistema de 4 fases é impossível, proibido, não existe para uma substância pura. Então vamos colocar agora um exemplo com o diagrama de fases da água. Então aqui nós temos o diagrama de fases da água. Nesse domínio aqui você tem a fase sólida. Então nesse caso, como é uma fase apenas, você tem o sistema bivariante. Quer dizer que você pode trabalhar com pressão e temperatura de maneira independente, desde que você esteja nesse domínio aqui, sem que o número de fases mude. Se você estiver numa região de equilíbrio, por exemplo, nessa reta de inclinação negativa, você tem equilíbrio sólido-líquido. Como você tem duas fases, então F, a variância, é igual a 1. Você tem 1 grau de liberdade, ou seja, se você variar arbitrariamente a temperatura, a pressão vai ser automaticamente determinada pela temperatura e vice-versa. Você pode mudar a pressão, aumentar a pressão, e a temperatura de equilíbrio líquido-sólido vai responder de tal forma que o equilíbrio vai acontecer em menores temperaturas. Então, duas fases presentes, um único componente, você só pode variar uma das variáveis intensivas de maneira independente. Se você tiver um sistema de 3 fases, aqui no ponto triplo, então F igual a zero, de tal forma que se você variar ou temperatura ou pressão, você sai desse ponto, e aí você deixa de ter o equilíbrio de 3 fases. Okay? Então, na próxima aula vamos aplicar a regra das fases e diagrama de fases de misturas.